Olá, você que nos assiste aí, nos ouve nas multiplataformas, muito bem-vindo a mais um Abstract. Esse programa que tenta trazer aqui à tona sempre, né, conteúdos dos mais diversos possíveis, de uma forma mais pé no chão, bem consciente, bem com muita tranquilidade, traduzindo isso para você, né? A gente fala muito de comportamento, de tecnologia, de inovação, mas, sobretudo, fala de pessoas, de histórias. Então, a ideia é sempre trazer para você esses conteúdos bacanas com pessoas, convidados sempre muito legais, que têm muito a contribuir com a gente aí nesses conteúdos. E hoje, a gente está em mais um episódio aí, celebrando os 30 anos do curso de Direito, né? Essa atividade tão importante na sociedade, nas relações humanas, né? Administradora de conflitos, mas sempre tentando, de certa forma, apaziguar isso. A Unidave tem contribuído há 30 anos já na formação de muitos profissionais que contribuem já no Alto Vale, Santa Catarina, Brasil, sei lá, onde todos esses profissionais estão alocados. E para falar um pouquinho desse tema, a gente trouxe um convidado muito especial. Ele já foi reitor da instituição. Se eu estiver enganado, depois ele vai me corrigir, mas se eu não me engano, o primeiro reitor da instituição, enquanto Unidave de FEDAV passa para a universidade, passou por diversas transformações. Ele já tem uma história longa, né? No currículo dele está aqui conosco, com a Unidave, já na formação dela, ali nesse processo de solidificação, acho, da instituição, já há bem mais de 30 anos. Ele vai contar um pouquinho para a gente dessa história. Professor do curso de Direito também, desde o início do curso, professor de Direitos e Obrigações. Eu falei para ele coisas, ele queria puxar minha orelha aqui, né? Mas foi meu professor, com muita honra também. Professor Jaime João Pasqualini, muito bem-vindo ao Abstract. Conta um pouquinho para a gente como é que começa a tua história com o direito, como é que começa essa coisa, para depois a gente falar dos 30 anos propriamente dito aí. Claro, Renato. Primeiro, da minha satisfação estar aqui nesse podcast que procura relembrar alguns fatos importantes, porque história é viver, né, ainda do passado, mas é relembrar o passado para construir um futuro diferente. Começamos aqui em 85, como você mesmo falou, né, com o curso de Administração e Ciências Contábeis, né? A convite do professor Viganeger, eu vim para lecionar. Tínhamos apenas 2 cursos próprios e 2, depois 3, alugados da FURB, né? E começamos a lecionar nesses 2 cursos. No início, Renato, era a legislação tributária que eu lecionava. Depois passou para a legislação comercial, ou direito comercial. E em 90, mais ou menos, já entrando na história do direito, Renato, o professor Vigan e eu particularmente via que muitos iam estudar fora de Rio do Sul, fazer direito em Blumenau. Então. Era preciso que oferecêssemos isso. E o Vigan me narrava na época que já havia sido implantado em Rio do Sul o curso de direito, lá pelos anos 70, 75, não me lembro o ano certo. Mas foi interrompido pela metade e voltou para a FURB, era impressão da FURB. E por que não retomar esse curso? E nós começamos juntamente com o Dr. Hernani Dutra. Não nos esqueçamos desse nome. O Dr. Hernani Dutra foi o promotor, porque naquela época, Renato, os advogados eram contra a criação de um curso de direito em Rio do Sul, né? Quase todos, se não 99%, eram contra, por uma razão óbvia, né? E nós nos abraçamos com o professor Hernani Dutra e alguns professores da FURB, como o professor Fúvio II e outros de lá. O Fúvio era daqui, de lá. E nós conseguimos implantar, apesar de toda a objeção dos colegas advogados aqui de Rio Sul. E, coincidentemente, eu fui nomeado, por ter sido o único advogado a favor, né? Fui nomeado o primeiro coordenador do curso de Direito. A implantação sempre é difícil, selecionar professores e tudo mais. De forma que ele foi implantado, devo ter ficado até 97, 98 como coordenador durante 5 ou 6 anos. E depois, se eu não me engano, eu cedi lugar para a professora Edileuza Keller Teixeira, a esposa do Dr. Jair Teixeira. Enfim, foi uma caminhada, assim, no início difícil, né? A gente viu o entusiasmo dos alunos, Renato. A maioria dos que se inscreveram no primeiro vestibular eram tudo rapazes já com sua faculdade pronta, já tinham o seu curso superior. Então, era um pessoal debatedor, muito crítico, mas nós vencemos todas as etapas e o curso se implantou e, como você disse, está completando
30 anos para nosso orgulho, né? Orgulho da instituição e orgulho deles que hoje, como tu mesmo disse, se espalham por todo esse Brasil afora, levando o nome da Unidade. O professor é advogado desde quando? Eu me formei em 1980 e comecei a advogar em 1981. Eu estou rindo porque você fez uma pergunta. Outro dia, uma aluna em sala de aula me perguntou: professor Jaime, que idade o senhor tem? Eu disse 65. Aí diz ela assim: não parece. Eu disse: muito obrigado. Parece que tem mais. Diz ela. Foi uma brincadeira assim de bom gosto, né? Mas essas datas me fazem lembrar que já são muitos anos. Eu comecei a advogar em 80, então, na verdade, 43 anos que eu advogo aqui em Rio do Sul, né? No Alto Vale, mas mais precisamente em Rio do Sul. E inúmeros profissionais, né, atuaram comigo como alunos e hoje estão ali na militância da advocacia. Se eu não me engano, o Alto Vale conta hoje com para lá de mais de 1.000 profissionais da área do direito, né? Algumas das informações que a gente tem junto à OAB. Hoje, o movimento é muito maior. Claro, os tempos são outros, né? Naquele momento, a gente sabe um pouquinho dessa resistência. O professor que acompanhou aquilo de perto, bem encostadinho ali, qual que era o motivo dessa resistência? O principal motivo? Até o senhor colocou uma informação bem curiosa, que o curso de Direito já havia passado aqui um pouco antes, nos anos 70. Há uns 20 anos antes, pelo menos, 15, 20 anos, o professor Vigan conseguiu uma parceria com a FURB e eles botaram 20 ou 30 vagas aqui. E era aqui? Era em Rio do Sul, no Colégio Dom Bosco. No Dom Bosco. Pela FEDAV, pela antiga FEDAV. E o Vigan me contou, o Vigan era uma memória ambulante, né? Uma pessoa de uma memória fantástica. E alguém sussurrou: olha, o MEC vem aí, vai botar vocês tudo na cadeia. E aí o Vigan recolheu, levou o curso de volta, e aqueles alunos acabaram terminando o curso ou na FUB, ou em Passo Fundo, eu não me lembro muito bem. Mas o curso já existia aqui desde a década de 70, pelo menos. E aí lá no 90, então começa o movimento, e aí, pelas algumas das outras entrevistas que a gente fez, junto à OAB havia uma certa resistência pela falta de estrutura. Não, o argumento dos advogados era esse. Eu tive diversas reuniões. O argumento era esse: nós não temos professores, isso não é bem assim, tudo mais. Mas, assim, subrepticiamente, na verdade, era um pouco de preocupação com a concorrência que se abriria com os novos profissionais, né? Mas o fato é que justamente aqueles que diziam: mas não vai ter professores, foram os que se qualificaram para ser professores da instituição no curso de Direito, estão aí até hoje. Sim, o senhor faz parte desse grupo aí do início. Aqui. O senhor assume a reitoria também, num dado momento, né? Naquele mesmo... Porque os períodos se comunicam, né? Mais ou desse menos. Processo, sim, né? Sim. É interessante isso que tu estás falando aí, porque se eu entrei em 85, na verdade levaram 11 anos para eu entrar como presidente, né? Sim. Logo que eu entrei como presidente, Renato, eu assumi, foi da noite para o dia, porque era uma eleição já finalizada antes da votação. Todo mundo saberia que ia ser escolhido frontal. E nós atravessamos um registro, uma chapa, e acabei vencendo. E no outro dia, eu vim aqui e quis saber o que eu poderia fazer em prol da instituição. Mas aqui o presidente só assina cheque, é o que me diziam, né? Dizendo: não, mas eu acho que... Assim como o curso de Direito mostrou ser vantajoso para a instituição, para a comunidade, eu pensei que a gente poderia fazer algo diferente. Se até ali nós só tínhamos 2 cursos próprios e 3 conveniados era Direito, Pedagogia e Letras, e cursos próprios, Ciências Contábeis e Administração. Tínhamos 200 alunos próprios, o restante era dos cursos emprestados. Eu pensava que isso poderia ser multiplicado para evitar que os alunos fossem embora. Chamei o professor Francisco Fronza, que já era funcionário, e pedi a ele o que poderíamos fazer para estancar, porque os jovens estavam indo embora e não voltavam para Rio do Sul. E lá se formava em medicina, não sei o quê, e ficava por lá, ou em direito. Então, estancar essa sangria de intelectualidade, de intelectos, era preciso oferecer outros cursos. E o Chico, então, teve a minha autorização para elaborar
os mais diversos projetos de novos cursos e começou a multiplicar. Depois de 8 anos, de 96 até 2003, nós não tínhamos mais de 200 alunos. Tínhamos mais de 3 mil alunos, praticamente 20 cursos superiores, mais uma residência médica, 3 campos universitários. Então, foi uma multiplicação assim que tinha como propósito, volto a dizer, reter, né, essa sangria de intelectualidade que ia para fora e não voltava. E ali já projetando o curso de medicina e outros mais. Então, foi isso que se passou nesses 8 anos que nós estivemos aqui como reitor da universidade. E primeiro reitor, é claro. Primeiro reitor, né? Porque o senhor assume em 96, no final de 95 é eleito, 96 assume. Então, por isso que eu digo, coincide com o início do curso do Direito, já nesse momento. Eu ainda era reitor e continuei como coordenador. Continuou como coordenador naquele por mais uns 2. Mas daí não ficava bem como reitor, e aí me aconselharam a abdicar da coordenação e fiquei só na reitoria. O professor ainda aplica provas orais? Isso ainda dá muita tremedeira naquele corredor, né? Você sabe que eu tive um professor de Direito Civil, Aquiles Garcia, uma sumidade em Direito Civil. Eu gostava muito dele. Ele fazia provas orais, né? Mas só no exame final, se o cara reprovasse. Mas eu confesso para ti que é uma marca, né, da gente, porque é uma prova, ou o aluno sabe ou ele não sabe. Não tem essa de enrolar. Ali não tem meio termo, né? Ele vai no... Mas, embora assusta a prova oral, depois que eles fazem, ele vê que não é nada disso. São só 5 perguntas. E eu procuro fazer com que eles gravem em sala de aula, se precisar estudar em casa. Então, de forma que ninguém nunca reprovou pela prova oral. Pode ter reprovado por frequência, alguma outra, mas não por prova oral. Sim, sim. Eu acho que sou o único aqui na instituição que faz prova oral. Já tentaram me inibir disso. Já vieram conversar comigo. Não tem jeito de acabar com essa prova oral, Pasqualini. Os alunos reclamam. Não, isso é dentro da liberdade de cátedra, né? Que é um instituto antiguíssimo na literatura da academia. Tu tem a liberdade de como ensinar, né? Como ensinar, desde que tu ensine, pode ensinar de cabeça para baixo, mas desde que tu ensine, e a avaliação faz parte do processo de ensino-aprendizagem. Então, eu tenho que os alunos aprendem mesmo, né? E eu vou continuar assim. Eu já estou quase me aposentando. Está longe ainda, professor. Professor, dentro desse processo, né? O professor recentemente lançou um livro, né? Resiliências. O que o motiva? A gente está falando de 30 anos de um curso de Direito, que é a nossa... Eu digo que é o nosso gancho para conversar aqui. Mas claro que a gente fala de muitas outras coisas também. De sala de aula são 38 anos, né? 85, e 2020, 38. Agora em agosto completou 38. 38 anos. O que te motiva para a sala de aula ainda, nesse processo? Assim, primeiro o glamour da instituição, né? O ser professor da Unidade é um privilégio, né? Não é um castigo, não. Pelo contrário, é um privilégio. Não se ganha pouco, a universidade paga muito bem. Mas eu te digo, Renato, com toda a franqueza, esse convívio com os jovens estudantes é tudo gurizada de 18 a 25 anos no máximo, né? Eles te contagiam pela empolgação, pela motivação, e tu sabes que eles serão alguém na vida. Eu sempre digo para eles, você estar numa universidade é um privilégio. É um privilégio de 1 entre 10 mil você estar numa faculdade. E você estar fazendo um curso de Direito numa instituição que nem a Unidade é muito privilégio. Então, serão grandes homens, grandes mulheres na judicatura, na militância da advocacia, no Ministério Público. Outro dia encontrei com uma juíza, né? E ela dizia, professor Jaime, o senhor foi o segundo caso que eu fiz prova oral na minha vida. A primeira foi com o senhor e a segunda foi na magistratura. Então, esse contato com o aluno, com o ex-aluno, nos valoriza, nos faz sentir bem, então você se sente renovado. Então, enquanto eu tiver saúde, eu vou continuar lecionando, né? Embora alguns ainda queiram que eu saia por causa da prova oral, mas são poucos, né? Isso é bobagem. Isso é bobagem. Não, eu gosto muito de lecionar por conta dessa oxigenação que o aluno nos proporciona. Claro. E me sinto muito orgulhoso de lecionar numa instituição que nem a Unidade, que oferece tudo ao professor, as melhores condições de trabalho, galhardia, privilégios. É muito bom lecionar na Unidade. Então, não tem por que eu sair daqui. Certo. Professor, dentro desses 38 anos, certamente, muitos desafios. E aí, dentre eles,
a Unidade, quando passa para a condição de universidade, né? Depois ela retorna para centro, né? Como é que trabalha isso durante esse tempo todo, né? Desses desafios, assim, quais deles que podem ter marcado mais a sua carreira, então, ligado à instituição? Assim, Renato, eu te pergunto, imagina que você tem uma carreira ascendente, bem estabilizada aqui na instituição, e tu resolve, vamos supor, fazer um antigo projeto Rondon, ficar 8 anos na Amazônia. Depois, mas nada pela instituição, aí tu volta querendo o teu emprego de volta. 8 anos passam muito, dificilmente vai voltar para o teu mesmo emprego. Foi o que eu fiz em 96, quando eu saí da advocacia, né? Eu estava numa carreira pujante, estável, advogado, e eu saí da instituição para me dedicar 8 anos para a instituição, né? Para fazer ela acontecer, para segurar o jovem, para fazer desenvolver a região. E depois de 8 anos eu voltei. Já não haviam mais meus clientes, já tinham migrado para outros profissionais, né? Então, é um baque na tua vida, mas eu sabia do risco que eu corria e sabia que o que eu iria fazer daria algum resultado em prol da comunidade. Então, esse foi o primeiro impacto na minha vida em relação a eu e a instituição e a minha vida profissional. Mas eu volto a te dizer, vendo hoje pelos corredores, ou passando aqui na rua, vendo todos os vídeos que a instituição nos mostra, valeu a pena porque ela vai crescer muito ainda. Olha, Renato, esse curso de medicina e agora o de veterinária, isso vai dar uma alavancada na instituição, né? Eu estou olhando agora no teu peito ali um bottom, né? um desenho da Unidade, quando eu mandei fazer alguns pins, que são pequenos botos, e eu fui colocar numa fila de empresários que estavam num evento, pedi para eles colocarem, eles tinham vergonha de colocar o pin da Unidade, porque não acreditavam no projeto. Hoje você estampa com orgulho, né, a marca da Unidade, que foi o cunhado do Remo Bortolucci, que desenhou e ganhou um concurso. Foi feito um concurso, né? Sim, até sim. Uma diagramação com um histórico dessas duas curvas. Então, comparando aquilo de que eles recusavam botar o PIN, né? Porque eu dizia, não, vai ser uma universidade. É um louco. E a universidade está aí, né? E vocês todos estão dando continuidade com muito afinco, com muita sabedoria, com muita probidade. E isso me deixa mais orgulhoso ainda. Então, esses são os momentos mais significativos da minha passagem pela instituição. Porque dentro desses anos todos, né, a Unidade tem 57, claro que o início lá com o seu Dr. Guilherme Guembala, né, e tantos outros que deram o start, mas ela passa por várias etapas. Eu imagino que a abertura, olha só, Renato, nos anos 60, criar uma faculdade, né? Era algo assim auspicioso mesmo, desafiador. Então, se para nós, lá em 96, transformar uma faculdade numa universidade, foi desafiador, claro. Mas não tenha dúvida, né, que esse Guilherme Guembala, mais do que qualquer outro, né, foi um capitão assim, né, que fez a coisa acontecer com muito mais dificuldade do que a nossa, contemporânea, né? Porque estava sozinho, né? Enquanto os outros estavam ganhando seu salário para trabalhar, ele estava de graça, foi o primeiro presidente da FEDAV. Então, eu imagino que o esforço dele nem se compara ao nosso. Ele foi muito superior, muito mais altruístico. Não sei se tu sabe, o modelo fundacional foi copiado do Rio Grande do Sul, né? A UX, a Universidade de Caxias do Sul, é fundacional igual a nossa. Lá havia o sistema. E Santa Catarina se proliferou, distribuindo as universidades por todo o estado, fundacionais. Lembrando que só havia a Universidade Federal de Santa Catarina, lá em Florianópolis. Então, o governador Nereu Ramos planejou da seguinte forma. No Planalto Serrano, o curso de veterinária e agronomia, pela UDESC. Em Joinville, metal mecânica, também pela UDESC. E em Florianópolis, a ESAG, também pela UDESC, administração e tudo mais. Então, ele espalhou, mas era ensino público gratuito. Como isso não atingia os menos abastados, né, criou-se esse sistema fundacional, começando pela FURB, depois Unidade, FEDAV, e assim se proliferou. Fazendo com que o Estado esteja atendido em todos os, né, pulverizado em todos os municípios catarinenses
tenha um curso superior atendendo essas comunidades. O que vai trazer um grande alento no futuro em termos de intelectualidade preservada no Estado. Certamente. Se a gente olhar para trás, então, ao longo dessa história, o Alto Vale é outro depois da Unidade. E sim, eu digo depois, é claro que ela pertence a essa construção de Alto Vale, mas, como o senhor mesmo colocou, Dr. Guilherme Guembala, né, um desbravador naquele momento, mas essas etapas, né, eu digo assim, até a gente vai pegar essa linha do tempo de 30 anos, então, os últimos 30 anos foram transformadores, né? Foram. Como tu diz, foi cada um no seu momento. Isso. Né? Mas eu acho que ele nem foi, não está sendo tão justo com ele Sim. como deveríamos ser, né? Ele e a família dele. Foi um grande homem que Rio do Sul nunca vai poder esquecer, Guilherme Guembala. Agora, cada um contribuiu, né? O próprio Vigan deu o seu trabalho, o falecido Hilário Rosa, o Dr. Hélio Roque Rubi, que foi tantos anos sucessor do Dr. Guilherme Guembala. Mas, enfim, acho que todo mundo faz a sua parte, né? Uns mais, outros menos, mas cada um faz a sua parte. Sim. E aí o Alto Vale ganha com isso. Esse é o grande ganho, né? Quando lá em Rio do Campo, o aluno pode vir estudar em Itaió e voltar no mesmo dia para casa, seja filho do agricultor, seja filho de um pedreiro, Renato. Olha que coisa fantástica. Mirim Doce, a dona Erna Weidlich Train, nunca vamos esquecer desse nome. E ela me dizia, Pasqualini, os jovens aqui de Mirim Doce vão estudar em Blumenau, não voltam para Mirim Doce. Até em Rio do Sul vão estudar, mas não voltam mais para cá. E o município estava decrescendo, né? Foi onde nasceu a ideia de levar os campos universitários para Itaió, porque daí o aluno pode vir de Mirim Doce estudar. E hoje muitos fazem isso, de Rio do Campo, Mirim Doce, todas as cidades da região. O mesmo acontecendo com Ituporanga, que vem lá de Imbuia, vem lá enfim, da Aurora, vão estudar e voltam, né? Imbuia, Vidal Ramos, né? E Leoberto Leal também, vem lá para Ituporanga. E Ibirama, aliás, era para ser Ibirama o campus. Eles não quiseram lá na época. Eu me lembro que o João Matos disse, a água nunca sobe, a água sempre desce. Né? Fazendo uma parábola ali de que o ensino não vai buscar no Alto Vale, vai buscar Enfim. E aí criamos o campus de Presidente Getúlio, onde ela veio de Vítor Marsum, Dona Ema, José Bota, vem estudar em Presidente Getúlio e volta para a sua comunidade. Tu começa a segregar os intelectos, as inteligências na própria cidade. Então, não importa que é um filho do agricultor, um filho do mecânico, um filho de um médico, ele está estudando ali, volta para casa, gera economia, nem que pague mensalidade, porque estudar de graça em Florianópolis não é de graça. Né? Caro, né? Estuda, o pai ajuda, está em casa cuidando. Hoje é droga nas capitais, uma coisa, né, excepcional. Não, ali o pai está cuidando da filha, do filho perto de casa. Aí onde você disse, o Alto Vale tende a ser um grande transformador de Santa Catarina na medida em que nós preservamos esses intelectos nos seus municípios. Legal. Não à toa, né? O professor se apresenta como cheio de ideias. Acho que a primeira frase daqui no seu perfil é cheio de ideias, empreendedor, professor desde 85, isso é bem bacana, né? Por que é disso, né, que a gente pensa para o processo de educação e transformação? Né? Se a gente não tiver essa coragem e esse processo, como lá do início, para não, né, a gente não, vou evitar de citar nomes, porque a gente não deixar ninguém para trás, mas lá do início até a gente passar por todas essas etapas, o quão importante isso é, né? Quanto importante é. Claro que a gente não pode esquecer quem contribuiu, né, com a instituição, porque ela é feita de pessoas, né? Mas a obra em si é mais importante que as pessoas, né? Eu acho que, como já falei, medicina e veterinária vai ser uma grande mola propulsora da instituição e, por consequência, o Alto Vale, né? As ideias se proliferam, mas nem todas as ideias são colocadas em prática, né? A ideia do curso de medicina foi uma ideia, foi colocada em prática. De veterinária, foi. E talvez tu vá me perguntar, e eu vou me antecipar, Renato, porque tu é muito auspicioso também. Qual ideia não foi materializada? Eu acho que é um momento oportuno para te dizer. Uma das poucas, talvez a única ideia que não foi materializada foi a do Jockey Club. Né?
nós empreendemos um esforço fenomenal para transformar o Jockey Club num campus universitário. Teríamos lá, Renato, 6 cursos superiores: veterinária, fisioterapia, educação física, zootecnia, psicologia e mais um que eu não me lembro. Nós já tínhamos alocados, na época, 10 milhões do Banco do Brasil, autorizado pelo MEC, para financiar aquela obra. Bastava eles doarem o terreno para a universidade. E nós doaríamos uma bolsa de estudo para cada associado, eram 30 e poucos. Fomos para a votação e perdemos o terreno por 3 votos. E a universidade deixou de ganhar aquele terreno que está lá abandonado até hoje, está na capoeira, matam tomando conta, porque o capricho de 3 pessoas, por causa de politicagem, não doaram aquele terreno para a universidade, que é um terreno fantástico. Tem o rio com uma calha para fazer competições náuticas, tem uma ilha, né? Nós íamos fazer tudo com levado por causa da enchente. Olha, de forma que eu ainda não abandonei esse sonho. De fazer com que os associados do Jockey Club doem para a universidade, como eu já doei, como o Clóvis Gertner também doou o seu título, para fazer com que aquele terreno venha de graça para a instituição e ela lá implante um novo campus universitário. Eu acho que foi uma das... Aliás, nesse campus lá do Jockey Club, nós iríamos criar o primeiro centro latino-americano de cães farejadores. Com curso de psicologia e veterinária, nós já tínhamos um convênio firmado com esse que agora é presidente do Tribunal de Justiça, o Blasi, Manuel Blasi. Ele é presidente do TJ. Ele era secretário de Segurança Pública. Nós fizemos um convênio para trazer policiais que sabiam treinar cães farejadores, e nós íamos ter um plantel de 5 ou 10 cães farejadores com um biotério. Então, vamos supor, o governo da Alagoas quer fazer uma campanha contra o tráfico, né, que tem cães para alugar, cães farejadores de drogas. Lá em Rio do Sul, vai um avião lá, pega lá o monitor com o cão, paga adiantado para a instituição, leva lá, faz o serviço. Cães farejadores de destroços e cadáveres. Lá em Rio do Sul tem lá 4 ou 5 cães farejadores com monitores, aluga. Nos Estados Unidos, que é o Angola, aconteceu um prédio, caiu, aluga. Isso ia transformar Rio do Sul mais numa potência, né? Ser a única instituição do Brasil, talvez do mundo, a alugar cães farejadores. Porque as polícias não têm condições de ter lá um plantel de 10, 20 cães. Não sei, sabe, uma ninhada de 5 cães, 10 cães, nasce um com um farejo adequado. E esse projeto já estava todo ele planejado, tudo meticulosamente detalhado, mas, infelizmente, por causa de 3 votos da politicagem, o terreno não veio e eu sufoquei esse ideal. Mas ainda está latente lá no fundo. Esse objetivo, essa ideia está no... Porque tem que ter essa questão da visão, né? Enxergar muito além do que... Não era uma coisa para mim, eu não ia claro. me beneficiar em nada com aquilo, mas para a instituição, para a referência ao Alto Vale, uma coisa assim inédita, né? Eu tinha tudo para... Nós fomos para os Estados Unidos, eu fui para os Estados Unidos, fizemos uma pesquisa, qual era o melhor cão farejador, era o labrador, né? Então nós íamos ter um biotério com cães, né? Lavradores, para que no meio de 5 ou 10 selecionássemos um e aí formássemos um plantel para alugar. Então, quer fazer uma campanha contra a droga, contra armas? Onde é que tem cão para alugar nesse Brasil? Não tem. Tem que pedir emprestado para a Polícia Militar. Eles têm lá 2 ou 3 só. Não, em Rio do Sul teríamos um plantel. A referência na formação e criação disso. Isso foi em 2000, Renato. 2000? Faz 23 anos. Né? E tínhamos dinheiro, tinha até maquete, está aqui na instituição a maquete desse projeto do Jockey Club. Tínhamos dinheiro disponível no Banco do Brasil para financiar essa obra. Enfim. A profissão exige uma certa resiliência nesse sentido. A profissão passa por uma série de desafios. Quando eu falo profissão, eu volto a falar do curso de Direito. Ela prepara para lidar com algumas dessas frustrações também, como grandes desafios como esse, que ainda, como o senhor falou, não deram certo, porque, aí, como o senhor disse, não é para benefício próprio, porque o que fica é a obra. Né? Como lidar com essas... Assim, o advogado, eu sempre digo para meus alunos, tu quer fazer só amigos? Vai ser padre, vai ser pastor.
Porque como advogado tu vai arrumar inimigos, não tem como. Tu vai litigar com uma outra pessoa, tu como advogado, ele não vai entender que você é o advogado, não, ele vai entender que tu é o desgraçado que está ferrando com a vida dele. Ele não vai entender que é o... Né? Quer ver num litígio entre marido e mulher? A mulher não vai ficar com ódio do marido que está processando, vai ficar com ódio do advogado. Então, isso é uma forma de resiliência, saber que tem uma pessoa que é contra ti, que não vai acordar de manhã para rezar uma Maria para ti, viver e ter saúde, vai ver e rezar para tu morrer. Né? Então, são resiliências da vida profissional. Né? E perder e ganhar, né? Se perde aqui, se ganha lá, se ganha aqui, se perde lá. É uma constância, sabe? Diferente do comércio, né? Ou tu vende ou tu não vende. Não vender, mas está ali guardado o teu estoque. Na advocacia, né? É uma constante resiliência, persistência, sabe? Não é fácil, não. Olha, ser advogado, sempre brinco que quando a família perde um ente querido e tem que fazer inventário, né? Vem aquele choro, olha, ele já gastou com dentista, já gastou com médico, já gastou com farmácia, já gastou com hospital, e agora tu tem que tirar o dinheiro da família para fazer o inventário. É quase um milagre, né? Porque já gastaram com tudo, não sobrou nada. Então, assim, mas eu gosto da advocacia. Eu converso com meus ex-alunos e colegas que não foram meus alunos. Advogar é um desafio constante, Renato. É gostoso, sabe? Tu tentar convencer o juiz, a justiça, do que o teu cliente tem razão, escrevendo, às vezes até brigando. Eu sou meio explosivo, me excedo um pouco, né? Mas é isso que o cliente quer. Eu quantas vezes escuto o cliente dizer, eu fui com o meu advogado na audiência, que ele boca aberta, não falou nada, né? Não, eu tenho que falar, o advogado advocar e fala pelo outro, tem que falar. Não vai falar bobagem, mas fala, não, é assim. Olha, fica lá, boca aberta, tu vai perder o cliente. Então, o advogado é falante mesmo, é perseverante, é argumentativo, tem que tentar fazer a coisa acontecer. Professor, diante desse tempo, desse momento que a gente vive em termos da advocacia, né, hoje se fala muito de uma... Eu não diria, acho que o termo não é extinção da profissão, mas assim, de uma obsolescência da profissão em detrimento às inteligências artificiais e tal. E eu pego muita gente argumentando bem isso que o senhor está me colocando, da importância de alguém que está ali, que vai lutar por alguém que o contratou, que obviamente... eu acho que um dos grandes desafios agora é se estabelecer novamente enquanto... É quase que como uma nova afirmação de função. Como é que o senhor enxerga isso? Eu digo pela experiência que tem já de vida profissional, de vida vivida nisso, né? E que já trouxe tantos outros profissionais nessa carreira. Como é que o senhor enxerga esse momento? Entendeu? Sim, não é tão preocupante. Eu divido o intelecto humano em 4 áreas, né? A inteligência, o conhecimento, a esperteza e a experiência, certo? Então, a inteligência artificial ela tende a substituir essa primeira. E também a segunda, inteligência e conhecimento, tá lá na inteligência artificial. Agora, a esperteza e a experiência, é difícil tu encontrar uma inteligência artificial. Esperteza é um dos privilégios que tem o advogado. Ele junta o conhecimento e a inteligência, sejam não artificiais, e aplica a esperteza. Não é a malvadeza, estou falando da esperteza, né? Na engenharia das coisas, tentar fazer com que o teu cliente ganhe a causa. Né? Mas essas evoluções todas, cara, é que nem a educação. O computador vai acabar com o quadro negro e o giz. Não acabou, só mudou de vidro para pincel atômico, né? E os alunos lá não mudam, né? Porque a escola continua sendo doutrinadora e não educadora. A escola não educa, a escola doutrina. Né? Então, a advocacia não é diferente. Desde da escola de Sagres, as escolas da França, o ensino do direito é o mesmo, todos são o mesmo. Né? O que está mudando um pouco é o curso de medicina, porque eles vivem muito da prática, da cirurgia, mas o curso de direito ele tem a tendência é continuar mantendo por mais uns 500 anos esse estilo ainda de lecionar, de aprender e, portanto, de advogar também. Né?
Eu lembro quando criaram a informática, e eu e o Dr. Walter fomos protagonistas da informática em Rio do Sul, no Alto Vale. Fomos a Florianópolis, isso nos anos de 89, fomos lá no tribunal, dizendo para eles implantar os computadores. E eles diziam, não, isso não está bem aprovado ainda, inclusive tem insalubridade e tudo mais. Moral da história, levaram 30 anos para implantar. E nós achávamos, então, que a coisa ia funcionar. Está mais lento do que antigamente. Com o juiz com 2 monitores, computador, 3, 4 assistentes, com assessores, com computadores, anda mais rápido. Juiz, coisa nenhuma, está mais lento do que antes. Eu tive processo que durou 20 anos e hoje estão durando quase o mesmo tanto. Então, para que essa tecnologia toda se a coisa não flui, não faz resolver? Porque é da prática. Embora que tenhamos juízes que fazem a coisa acontecer, mas depende do esforço do juiz, né? Outros, não, deixa acontecer, dane-se a sociedade, dane-se o jurisdicionado. Então, é uma coisa de cultura, né? O jurídico, ele é cultural, ele quer permanecer nesse sistema, não muda, apesar de toda essa tecnologia. Ou seja, ela deveria estar para melhorar, facilitar e não faz. Precisa, né? Precisa. Lamentavelmente. Eu sou um grande crítico, né? Eu pouco participo, ou nem participo das reuniões da OAB, porque eu acho que a primeira briga lá, como é que nós vamos fazer para agilizar os processos da justiça? Porque os jurisdicionados estão reclamando, né? O pessoal já abandonou a reclamação da justiça. Para que reclamar? Não adianta nada mesmo. 5, 10 anos, o processo caminha lentamente. Então, por que não vou reunir na OAB para ficar masturbação intelectual? Como está, Vossa Excelência? E a justiça? Não, ela deixa computar. Adianta aí? Então, sou um grande crítico disso aí, sabe? Bacana. Se é para fazer acontecer, faz. Se não, deixa quieto. Grande crítico, mas grande incentivador. Deixa uma mensagem para os nossos acadêmicos do direito e futuros acadêmicos do direito. Que vale a pena advogar, vale a pena se formar em direito. Tu tem um poder só do Estado, da democracia, né? Que é o poder judiciário, todinho reservado para bacharel em direito. Do Supremo até o juiz de direito é só para bacharel em direito, né? Tem um poder todinho, que é o Ministério Público, é um quarto poder da República, todinho para bacharel em direito. Perdão. Tu tens um poder todinho, um cargo todinho de delegado da Polícia Federal só para bacharel em direito. Um cargo de fiscal da Fazenda praticamente só para advogado. Delegado da Polícia Civil do Estado só para bacharel em direito. Meu Deus, tens uma estrutura toda esperando você fazer um bom curso, escolher uma boa instituição como a nossa, né? Se preparar, fazer o concurso se quiser ser funcionário público. Não quer ser funcionário público? Pode ser professor, pode ser o que quiser. Mas se tu for advogado, vai ser um excelente advogado. Tem campo para quem quer trabalhar honestamente, né, com ética, com visão de futuro, vai ser. Quem escolheu fazer direito, quem não escolheu, escolha, porque vale a pena. Bacana, bacana. Quem nos ouve agora, quem está assistindo só essa parte agora, né, que às vezes meu filho não sabe direito o que vai fazer, só já dá uma olhada ali, né? Não esquecendo, Renato, que eu, quando comecei a advogar, tinham só 10 advogados, eles me aconselharam a advogar no Mato Grosso. Sério? Eu disse, meu Deus, mas no Mato Grosso é longe. Não, eu vou advogar aqui mesmo. Isso faz 43 anos que me mandaram advogar, porque achando que tinha advogado demais aqui. Não tem pouco advogado. Venha advogar que será bem recebido e vai ter causa. Estude, se prepare. Bacana, bacana. Professor, nosso tempo ele vai, né? Quando a gente vê, já foi a meia hora e já estamos ultrapassando, mas não tem problema. Porque esse homem aqui, o que ele tem de ideia, como ele disse aqui, cheio de ideias, né? O que tem de histórias, se a gente for só pegando aqui só as histórias, os detalhezinhos aqui, a gente abre mais uma via e vai longe. Mas alguma coisa que eu não lhe perguntei desses 30 anos, alguma coisa que o senhor gostaria de colocar para a gente, que passou aqui, enfim... Não faltará oportunidade, será com prazer que eu retornarei aqui para comentar outros episódios. Por exemplo, quando a FURB tentou nos fazer de filial dela, né? E outros episódios, assim, quando foi criar o campus de Itaió, o que circundou de Tuporã, cada um tem uma passagem bonita, né? Uma passagem curiosa, e eu terei o prazer de voltar aqui e contar todas essas passagens. E certamente voltará. Já fica o convite aí para algum outro momento a gente voltar a conversar. Muito obrigado, professor. Obrigado mesmo pelo seu tempo.
Eu que agradeço. Estou sempre disponível para vocês. Obrigado, professor. Então, você que nos assistiu aí, que ficou com a gente até aqui, dá o seu joia, né? Compartilha esse material. Tá com o filho, sobrinho, a nora, alguém que está afim de não tá direito, não sabe direito do que se trata o direito, só pega essa partezinha final aqui, que o professor Jaime muito bem colocou, em termos de potencial profissional que você vai ter na vida e como vida também, né? Afinal de contas, o direito transforma vidas nesse sentido. Muito obrigado pela sua audiência. Dá o joia, compartilha, segue a gente aí e até o próximo Abstract.